Esta conferência será gravada agora. Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, eu sou Antônio Montiel, um dos sócios fundadores da Escola de Operadores. Sejam bem-vindos para o áudio de hoje. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês o canal do YouTube da Escola de Operadores. A gente tem bastante conteúdo lá. Semanalmente a gente sobe novos vídeos aqui nesse playlist de dicas de trade. Tá? Então tem muita coisa bacana aqui que vocês podem usar para melhorar, né, e adicionar ao curso de vocês. Tá? Muito bem. Começando a parte analítica, vamos começar pelo mercado de BMF e depois a gente vai para o Forex. Tá? Analisando o índice futuro, a gente tem o índice esse é o gráfico diário, tá, do índice futuro. A gente tem ele agora, né, fazendo um pivô de baixa nessa última perna aqui. A gente vê que ele fez um topo menor do que o topo anterior. E isso aqui, né, ele vem dentro de uma figura que vocês já devem ter visto lá no curso, que é uma figura de reversão de tendência chamada oco. Tá vendo? Né, quando ele faz o ombro, a cabeça e o ombro aqui. Tá? Opa! Ou não. Ombro 2, cabeça e ombro 1. Isso aí. Legal? Que é uma figura de reversão de tendência. Né? Então, ele teve o que aqui? Ele tem esse pivô de baixa a caminho. Então, muito provavelmente, ele deve pegar, né, aqui na média móvel de 200 períodos nas próximas semanas, tá bom? Então, esse aqui ele tem um viés, ele tem um viés de baixa muito claro. Então, para quem opera com índice, a gente tem aí, pelo menos nas próximas sessões, ele deve vir aqui até esse suporte dos 115 mil pontos, tá? Isso é muito claro, de baixo aqui. Mas ele deve romper, né? Ele deve romper e continuar o caminho dele aqui até os 102.200, tá bom? No dólar futuro, esse é o dólar futuro. Então, a gente tem ele dentro de um triângulo, tá? Vocês conseguem ver ele claramente pintado aqui. Lembrando a todos, né, que o triângulo, ele apesar de ele ser um padrão de continuação de tendência, ele significa que, enquanto os preços estão dentro de um triângulo, há uma incerteza dos preços, ou seja, ele não tem uma direção, não tem uma tendência definida. Ele só ganha esse direcional a partir do momento do rompimento desse triângulo. Então, muito provavelmente a gente vem esperando, né, que o dólar rompa esse triângulo aqui na parte inferior dele, né, que ele possa aí continuar o caminho dele até aqui os R$5 nas próximas sessões, tá? Mas ele ainda não conseguiu romper. Se a gente vir para períodos menores, por exemplo, o gráfico de 5 minutos, ó, a gente vê que ele realmente está com dificuldade. Ele até tentou hoje, né, romper esse fundo aqui, mas ele tem dificuldade em romper e continuar o caminho dele de queda. Tá? Então, se a gente vier no gráfico diário, né, tira um pouco o zoom para vocês verem que ele está, né, esse triângulo menor coloca ele dentro de um triângulo maior. Ó, tá? Então, é por isso que o rompimento dessa linha verde aqui, ó, né, vai trazer ele até a região dos R$5, que é esse suporte aqui de baixo. Tá? Então, esse movimento é o que a gente espera que ele faça nas próximas semanas. Até com toda a intervenção que o Banco Central está fazendo, é isso que a gente espera agora. Tá bom? Então, esse aqui é o que a gente tem aqui para o mercado de BMF, né, para agora, para as próximas sessões aí, no dólar índice futuro. Falando de Forex, eu vejo que o Fabiano tem algumas perguntas aqui. Então, vamos entrar nas perguntas dele. Antes de eu... Na verdade, ele perguntou primeiro do neozelandês. Muito bem, é um dos que a gente já fala aqui, Fabiano. Que ele tem essa bandeira de alta, né? A gente consegue ver a pintada entre as linhas amarelas, e sim, ele vem fazendo essa retração, que é um sinal de compra. Muito bem. Se a gente olhar, a gente vê que ele parou nessa resistência aqui, ó, tá vendo? Ele meio que rompeu, pegou na resistência e vem
né, querendo fazer esse pivôzinho de alta aí até esta resistência aqui com o próximo alvo, tá bom? Em termos técnicos, né, se a gente for lá no gráfico de 4 horas, ó, a gente vai ver que ele vem formando uma outra bandeira aqui também no período de 4 horas, tá? Aquela máxima que a gente falou no gráfico diário, deixa eu marcar ela aqui para vocês. Tá aqui, tá vendo? O 72,94. Quando a gente passa no gráfico de 4 horas, vocês vão ter duas situações aqui, tá? Se ele romper, né, por exemplo, se ele pega esse suporte aqui e ele fecha uma vela de 4 horas aqui, ó, né? Montiel, posso comprar? Tudo bem, vocês vão ter duas situações. Você tem uma compra mais arrojada e tem uma compra mais conservadora. Compra mais conservadora, lógico, é comprar acima da linha rosa aí, acima do 73, tá? Vocês vão ter uma segurança maior. Puxa, Montiel, eu posso comprar aqui, né, aqui nessa região de rompimento, aqui no 72,35, antes de comprar lá no 73, né, porque a gente tem a puxa, está falando aí de uns 60 pips antes de chegar lá. Posso fazer isso? Pode, tá? Só que será um trade mais arrojado. Ele tem um potencial de falha maior do que o outro. Então, aqui fica ao gosto do freguês. Lembrando, pessoal, eu gosto, né, sempre de dizer isso, quando você opera, você sempre vai ter duas situações que você pode trabalhar. Ou você vai tentar minimizar o risco, ou você vai tentar maximizar o ganho, tá? O que é isso, Montiel? É assim, essa é uma relação, pessoal, que ela existe no mercado financeiro e ela é desassociável. Ela não se desassocia a essa relação nunca, que é menos risco é igual a menos retorno. Mais risco é igual a mais retorno. Legal? O cemitério do malandro no mercado financeiro é o cara que acha que existe alguma situação de menos risco e máximo ganho. Legal? Que aí é onde os golpistas pegam os incautos e os iniciantes de mercado financeiro. Né? Vem aqui, olha, tem uma oportunidade que não tem risco e você faz 10% ao mês, tá? Né? Os Unique Forex da vida, enfim, esses golpes, eles precisam disso, tá? De alguém que não entenda essa relação ou que a ganância dele fala mais alto e a realidade cega para ele. Então, quando você opera, tudo equivale, tudo parte daí. O que você quer? Você quer menos risco e menos retorno ou você quer mais risco e mais retorno? É algo pessoal de cada um, tá? Eu aconselho que no começo, né, nos primeiros 2 anos de trade, vocês optem pela opção de menos risco, menos retorno, tá? Porque como vocês estão aprendendo, né, vocês ainda estão na parte inicial de conhecer movimentação de mercado, de conhecer a parte analítica, enfim, é importante que vocês optem por mais segurança, para ter mais sucesso e, com isso, conquistar mais confiança. Tá? Porque eu falo para todo mundo no começo, quando você começa a operar, você tem 2 baldes. O balde da sorte e o balde da confiança. Tá? O balde da sorte vem cheio e da confiança vem vazio. A partir do momento que você opera, você vai gastando a sorte. Né? Então, puxa, procure aumentar o da confiança. O que normalmente acontece com todo mundo é que o cara esvazia os 2 baldes, tanto da sorte quanto da confiança. Aí aquela história de começa a fazer traquinagem, começa a fazer bobagem, né? E aí, puxa, a técnica não funciona, vou para o tape reading, o Forex não está ruim, vou para o ouro, vou para... Enfim, o problema não é psicológico, o problema é operacional, o problema é conhecimento de mercado. Tá? Até tem um vídeo lá no playlist lá do canal da Escola de Operadores que eu mostrei para vocês, né, que até mostro aqui, ó, que eu gravei especificamente sobre isso, que é onde que está. Esse aqui, ó. Né, para quem não assistiu, por favor, assistam. Será que o seu problema é psicológico? Esse aqui, tá? Que hoje em dia vira moda esse negócio, porque meu problema é psicológico. Sinceramente, se você tem menos de 2 anos de mercado, o seu problema não é psicológico, o seu problema é operacional, tá? Então, puxa, entendam os movimentos, estudem, que aos poucos as coisas elas vão entrando no lugar. Então, voltando para a nossa análise, o dólar neozelandês, sim, a gente tem uma opção de compra. Ele, no de 4 horas, ele tem uma bandeira também, dentro de uma bandeira maior no diário, que vem fazendo a retração, como o Fabiano perguntou. Então, puxa, Montiel, eu compro aonde?
compro aqui, né? Ou compro aqui no ponto verde ou no ponto rosa, ao gosto do freguês, tá? Aqui o rosa você vai ter uma opção de menos risco e menos retorno também. O verde você vai ter mais risco e mais retorno também. Legal? Muito bem, Fabiano. Ele respondeu. O rosa é o que, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, né? Mas se eu tivesse que dar um conselho para vocês, é lá que, né, que eu acho que é uma compra boa. Inclusive, eu vou fazer a minha mesmo lá também, nessa região rosa, tá bom? Muito bem. Antes de eu mostrar o Fabiano perguntou do euro, então vamos no euro, tá? Que o euro, pessoal, eu vou voltar no gráfico diário. Né? Quem acompanha a nossa newsletter e, enfim, as nossas mídias sociais, a gente tinha mostrado este oco do euro, né? Que ele vinha fazendo. Então a gente tinha até um suporte aqui, que ele na sessão de segunda-feira parece que ele tinha sinalizado um pullback, né? E ele falhou e voltou para dentro do oco, tá? Tanto que quem acessa a nossa newsletter deve ter lido neste final de semana, onde eu falei que a gente esperava um retorno a esse neckline e uma figura, né, por exemplo, uma estrela cadente, um doji, um enforcado, para poder entrar. Né? A gente esperamos a figura, ele deixou até uma estrelinha aqui, mas ele não ativou a venda dessa figura. Né? Porque lembra, quando a gente tem uma figura como essa estrela aqui, como que a gente opera essa estrela no pullback? Né? Este foi o pullback. Então, como que eu opero essa figura? Eu vendo na mínima dela com o stop na máxima. Legal? Ele não ativou a venda. Tá? E, pelo outro lado, ele ativou o stop. Então, essa situação aqui, ela foi cancelada. Então, se vocês olharem, né, lerem lá a newsletter, que está disponível, está no nosso site, depois eu mostro para vocês. Ele falou que eu disse que acima desse ponto, a operação de venda ela ficaria cancelada. Tá? Então, realmente parece que ela está cancelada. Enfim, a gente tem aqui uma eventual reversão acontecendo. Tá? Então, para o euro, a gente tinha essa linha de tendência também, né, que era o que seguia, este movimento de baixa. Né? Nada, Fabiano, imagina que é isso. Eu que agradeço por ser nosso aluno, enfim, né, por acompanhar a nossa newsletter e as nossas análises. Então, aqui a gente tem uma situação agora de alta. Legal? Ele perdeu o viés de baixa de médio prazo e ganhou o viés de alta no curto prazo. O que é que ele precisa agora aqui, pessoal? Ele precisa fazer um pivô para sinalizar uma entrada de compra. Tá? Então, o que ele precisa fazer? Ele tem que subir. Né? Ele parece que fez a máxima dele aqui. Ele precisa fazer uma mínima maior do que a mínima anterior. Legal? A partir do momento que ele fizer essa situação, né, e aqui, nessa região, no fim do movimento, ele deixar um martelo, um doji, ou o martelo invertido, nós temos uma oportunidade de entrada a favor desta tendência de médio e curto prazo, que é de compra. Legal? Então, puxa, Montiel, como é que é mesmo? Subiu, caiu, deixou um martelo aqui, a gente compra na máxima, stop na mínima. Legal? Deixou o martelo nessa região, gente. Quais são os alvos dessa operação? A máxima anterior e depois essa resistência aqui. E por último, essa aqui e essa aqui. Legal? Então aqui nós temos uma entrada, né, a partir do momento que ele fizer essa correção, com esses 4 alvos. Montiel, qual que eu uso? Outra vez, seu foco é minimizar risco ou maximizar retorno? Né? Por ordem de probabilidade. 1, 2, 3 e 4. É mais fácil ele acertar o alvo 1 do que acertar o alvo 4. Legal? Né? Então eu digo, puxa, mas ele pode ir lá no 4? Pode. Legal? Mas qual mais certo? O 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Como que eu opero, Montiel? Acho que é bastante interessante a gente falar sobre isso. Primeiro, se você vem de uma situação de perda, mês está ruim, semana está ruim, o ano não está legal,
você ainda não tem uma consistência, tá, né, batendo cabeça, o seu alvo é 1. Legal? Você precisa de acerto para poder ter consistência. Então, você precisa encher o balde da confiança. E como você vai encher o balde da confiança? Tendo um alto índice de acerto. Alvo 1. Puxa, mas está mais ou menos, mas eu acho que, né, eu estou sentindo que ele pode no alvo 2. Muito bem, você pode. Ou, a partir do momento que ele bate no alvo 1, fechar metade dos seus lotes e trazer o stop para zerar. É outra situação. Né? Então, você comprou aqui. Ele começou a subir, bateu no alvo 1, você fecha metade dos seus lotes e traz o stop para o 0 a 0. Porque, pelo menos, se ele voltar, o que acontece de ruim aqui? Você ganhou metade do que você queria ganhar. Legal? E deixa o seu alvo no 2, no 3, no 4. Legal? Então, é um operacional válido? Sim. Né? Por que eu fecho tudo no 1 e não faço esse parcial 2, 3 e 4? Porque eu prefiro, né, minimizar risco e ter um retorno equivalente para encher o modo da confiança. Vai no alvo 1. Ah, Montiel, não, para mim o mês está bom, puxa, né, eu já tenho consistência, eu acho que eu estou visualizando bem essa tendência, eu acho que ela vai até o ponto 3 ou ponto 4. Esse é o operacional que vocês podem fazer, legal? Fechem parciais ali e vão trazendo o stop para vocês, o stop de vocês no 0 a 0. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, João. E outra que a quantidade de pontos nessa operação, uma quantidade de pontos bem grande, né? O cara vai ser ganancioso se ele quiser ir no alvo 2 e 3 também. Né? Exatamente. Tem isso aí também. Sem dúvida nenhuma. Tem. Se fizer essa correção mesmo, esse ativo fizer essa correção mesmo, ele vai estar formando um OCOI aí. É uma oportunidade para uma entrada após o rompimento desse pivô aí, né? Uhum. Eu acho que você poderia fazer uma operação, sair quando você chegasse no alvo 1 e aguardar um rompimento para entrar numa segunda operação, se fosse o caso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso, João. Né? Primeiro, muito obrigado pelo comentário. Eu acho que ele é bastante pertinente, né? É isso mesmo. Estou aprendendo. Parabéns. É assim, puxa, né? Se eu tenho, né? Vamos imaginar que a gente compre por aqui, ó, né? Até esse primeiro hora, nós estamos falando de, sei lá, 80 pips, né? Na pior das hipóteses aí, 80 pips para o primeiro alvo. Tá bom pra caramba. Legal? Né? Para o segundo alvo, a gente teria, sei lá, 130 pips. Legal? É o que eu costumo dizer. Eu prefiro um no bolso do que 2 voando. Né? Então, poxa, eu prefiro 80 no bolso do que 130 voando. Legal? Mas é o gosto de cada um. Eu sempre aconselho que vocês prezem por minimizar o risco. Legal? E isso acaba minimizando o retorno também. Mas no começo, isso enche o balde da confiança. Legal? Muito bem, pessoal. A gente falou do neozelandês, falamos do euro. Por último, nós temos o euro-ien. Tá? O euro-ien, no gráfico de 4 horas, a gente vê que ele está preso também dentro de um triângulo. Tá bom? Então, aguardar o rompimento desse triângulo para ter algum operacional aí. Enquanto ele está aqui dentro, nada do que a gente possa fazer. Lembre-se sempre que a gente tem 2 situações de mercado sempre. Aquela situação onde a gente tem uma operação e ela está andando, né? E quando a gente não tem uma operação e a gente está esperando que elas aconteçam, tá? O Fábio perguntou, não, Fabiano, esse é o gráfico de 4 horas, tá? Esse é o H4 do euro-ien. Então, a gente tem sempre essa situação, tá? O que a gente vê agora nesses ativos é que nós temos oportunidades que vão nascer, mas elas ainda não estão no ponto, elas não estão maduras, elas estão verdes. Tá? Então, ou seja, com o passar dos próximos dias, essas oportunidades devem se concretizar. Então, só a gente ficar de olho e acompanhar a resolução delas. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, pergunta, comentário que vocês queiram fazer? Deixa eu voltar a minha câmera aqui. Ou que eu possa ajudá-los. Acho que, falando lá do canal da Escola de Operadores no YouTube, que eu mostrei para vocês, dentro do Dicas de Trade, acho que tem 2 que são muito legais. Para vocês. O primeiro é aquele lá, né, será que é o problema psicológico? E o outro é a preparação antes de operar.
tá? Então, puxa, procurem lá, porque esse é um vídeo bem legal, que é, tipo, como se preparar para começar o dia. Acho que muita gente, né, às vezes, não tem uma rotina de, puxa, o que eu faço quando eu começo? O que eu tenho que fazer? Legal, aquilo lá é um vídeo que eu gravei né, da minha preparação antes de operar, enfim, legal. Isso daí para que vocês possam operar de maneira eficiente, né, sem ansiedade, Legal? Fabiano, em relação a notícias. Boa tarde, Miguel. É o seguinte, se eu entrar no operacional, no gráfico posicionado, no gráfico de 1 hora, tiver uma notícia que impacta o mercado, vai impactar o operacional? Eu tenho que ficar acompanhando essa notícia? Boa pergunta, Fabiano. Sim. Assim, parte né, do operacional de vocês, de preparação antes de operar, que nesse vídeo até falo, é vocês olharem o calendário econômico. Legal? Então, acho que seja pelo Invest, seja pelo Forex Factory, enfim, pelo site que vocês quiserem. E isso serve tanto para o mercado local, o dólar índice futuro, quanto para o Forex, tá? É importante vocês olharem o calendário econômico. Então, olha o calendário econômico, veja a notícia. E a pergunta do Fabiano, puxa, eu tô lá tô no meio do trade, vai sair o payroll, o que eu faço? Fabiano, fecha a operação. Legal? Fecha a operação e depois você entra de novo, se for pertinente ou não. Eu sei que é difícil, isso já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu tava esperando para entrar no trade, ele tava, cara, naquela resistência, formando aquela vela e tava dando a venda, tinha o payroll, ou então taxa de juros dos Estados Unidos, cara, eu falo, não dá para operar agora. Funciona geralmente? Geralmente acontece. Tá? Geralmente ele funciona e faz um velão vermelho para baixo assim. Só porque eu não estava operando, porque se eu tivesse, ele fazia o contrário, fazia um velão verde horrível para cima e me estopava. Porque qual que é o problema de você estar operando muitas vezes? Porque como nesses dados econômicos a liquidez diminui, porque as pessoas, né, todos os traders, eles tiram as suas ordens para esperar o resultado, porque pode dar tiro para um lado, tiro para o outro, e isso já aconteceu comigo, tá? O spread aumenta. E às vezes você é estopado no spread. Isso aconteceu uma vez comigo no dólar neozelandês. Eu estava com trade, eu estava comprado ou vendido. E eu falei, não, deixa eu deixar aí, porque, puxa, né, tá na mão, não tem problema. Ele abriu um spread gigantesco, acho de 30 pips, 40 pips, ele me estopou e depois ele veio na minha mão. Mas ele me estopou no spread, tá? Então isso acontece. É por isso que quando tem dado econômico, principalmente aqueles lá do BR Invest, que são três tolinhos, fechem a operação de vocês. Ou se estão esperando para entrar, esperem passar pelo menos uns 15 minutos, 30 minutos do eco, tá? Porque isso é outra dica importante. Então, evitem operar 15, 30 minutos antes e 15, 30 minutos depois. Pois não, Fábio? Essa minha pergunta eu fiz porque geralmente quando eu entro na operação é posicionado, porque como eu passo o dia fora, é só ver no outro dia a operação. Por exemplo, eu entro já no final, no fechamento da Ásia, né? Meia-noite, eu entro, deixo lá. Só vou ver no outro dia de manhã. Aí, nesse meu tempo aí de madrugada, até acontecer a notícia, possa acontecer isso que você está falando, sabe? Isso, pode. Depende do que você opera, pode sim. Às vezes, né, se você opera Libra, tem notícia na Inglaterra na madrugada, ou no Japão tem, verdade? Acontece. Então, assim, toma cuidado. Se eu fosse você, principalmente se você opera Libra, que Libra é um par que é um cavalo brabo, e ela adora dar falso movimento, então, cuidado. Cuidado com isso, tá? Eu não sei, é melhor o dólar americano mesmo. Assim, qualquer coisa, lembre-se, né? Lembre-se que no Forex a gente opera os majors, né? Que são as principais moedas contra o dólar americano. Então a gente tem o NZD, o USD, a UD, o USD, e o USDJPY, o Euro, o USD, enfim, todas elas contra o dólar americano. Né? A Libra é uma que ela tem, né, que Libra contra o dólar, ela tem parte Libra, parte dólar. Né? Então ele vai ter dado econômico de madrugada. Tá? Então toma cuidado. Toma cuidado. Perfeito, obrigado, Miguel. Nada que é isso, Fabiano. Fica à vontade. O William perguntou, e agora, quanto tempo eu tenho que treinar um trading system antes de fazer uma avaliação? Né, na Axia, por causa dele. Treinar um trading system. É assim, se você tem, né, e aí eu respondo para todo mundo, se você tem um setup,
né, um método de trade que ele é não discricionário, é um método de trade quantitativo, ou seja, baseado em regras específicas. O que é um trade, um setup quantitativo, senhores? Ele é um método de trade que ele é não discricionário, não aleatório e repetitivo. Ou seja, você tem um conjunto de regras para poder operar que ele é replicável. Por exemplo, eu compro na mínima de ontem ou vendo na máxima de ontem. Legal? Um conjunto de regras replicável. Não, por exemplo, puxa, para o Forex, tá? Existe até já dando um bônus para vocês, um setup que eu opero no Forex, que é o cancelamento do dia de ontem, né? Que é o quê? Deixa eu mostrar para vocês. Tela. Acho que vocês estão vendo minha tela. Por exemplo, eu uso o gráfico diário, legal? Então, ontem, né, ele vem formando essa vela hoje, legal? Então, vamos imaginar que essa vela fechou. A abertura foi aqui e o fechamento foi aqui. Vamos imaginar, legal? A próxima vela, eu vendo se ele romper a mínima ou compro se ele romper a máxima, legal? Por exemplo, vamos pegar esse dia aqui, ó, né? Seria a venda aqui embaixo, compra aqui em cima. Ó. Ele aconteceu, tá vendo? Ele abriu aqui, bateu aqui, ativou a minha compra e eu ganhei esse tiquinho aqui, ok? No outro dia, venda aqui para baixo, compra aqui para cima, ó lá, deu certo a venda, tá vendo? Então, é um setup comum esse, né, chamado cancelamento do dia anterior, tá? Ele é algo mecânico, tá? Ele é algo mecânico. Qual que é o único truque aqui, né? E isso muda também de par para par, de mercado para mercado. É o ajuste disso daí. Por exemplo, eu vou comprar, né, acima da máxima de ontem. Qual o tamanho do stop e quantos pontos eu quero fazer, né? Quantos pips eu quero fazer. Isso é variável, legal? Depende do par, depende do momento, enfim, isso aí é o talento de cada um. Isso aí exige otimização e backtesting. Mas uma vez que você tenha isso daí definido, legal? Puxa, sei lá, 10 pips de stop para 10 pips de limite, dá para fazer? Dá para fazer. Cara, quanto tempo você vai ter que testar esse trading system, né? Testar esse setup? Os meus setups em teste, eu testo eles durante 30 dias, assim, né? Eu coloco, né, eu tenho meu robozinho, então geralmente eu programo esses setups e eles ficam ali na conta demo rodando. Quando um setup, às vezes, eu vejo que ele é muito bom, né? Que, puxa, que ele tem um índice de acerto altíssimo e ele raramente estopa, em 2 semanas eu já coloco ele na conta real. Legal? Lógico que eu ponho com um pouquinho de lote, mas em 2 semanas eu já ponho na conta real. Né? E aí eu vou acompanhando e vou aumentando o lote à medida que ele tenha sucesso. Tá bom? Então, assim, se você tem um trading system e você testa ele durante 30 dias, né? E durante 30 dias esse setup opera de maneira satisfatória, acho que já dá para você, né, tentar ele em conta real, tá bom? Mas, assim, em 30 dias ele tem que fazer o que você esperava que ele fizesse, né? E mais além. Lembre-se que o mercado muda, legal? Então, um setup que funciona hoje, ele não vai funcionar durante 10 anos sem ajuste, legal? Os gatilhos que fazem ele funcionar, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês, né, comprar na máxima de ontem ou vender na mínima, ele funciona. Mas agora, às vezes ele dá 10 pips, às vezes ele precisa ser 15, às vezes o stop precisa ser 20, às vezes o stop é 40, legal? Esses parâmetros eles mudam de acordo a momentos e volatilidades de mercado. Então, aí que vem o segredo do trader, né, do cara que bola o trading system, legal? Você que tem que ajustar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, legal? Eu reviso os meus, se tudo vai bem, eu reviso mensalmente. Legal? Os meus setups, eu, né, reajusto eles e vejo se eles estão no melhor dos ajustes deles, se tudo vai bem. Se ele começa a ir mal, eu já dou alguns talentinhos aqui, tá bom? Se começa a ir mal 1, 2 semanas, eu paro ele e vejo se o mercado não mudou, né? E aí eu dou uma reajustadinha nele, tá? Marcos perguntou, qual as médias que você utiliza para operar Forex? Marcos, eu uso 3 médias, como você deve ter visto no meu gráfico. A média azul é a média de 200 períodos, simples.
a média verde de 8 períodos exponencial e a vermelha de 20 períodos também exponencial. Legal? A média de 200 ela é um indicador, né, de tendência de longo prazo, então é simples, é um filtro básico, digamos assim, né, preço acima da média de 200, tendência de alta, abaixo dela, tendência de baixo. Legal? Puxa, dá para a gente comprar na média de 200 ou vender na média? Dá. Legal? É um setup também, né, passível aí de teste que vocês podem procurar. Um setup direcional, né, muito usado, que eu uso existe direcional? Sim. Compra num sinal na média de 20 períodos. Tá? Puxa, eu uso o gráfico de 5 minutos, de 1 hora, diário, o que você quiser. Ele funciona em todos eles. Tá bom? O Alan perguntou para quem opera das 7 às 12, ou seja, da parte da manhã, né? Melhor sempre focar nos majors? Olha, Alan, é um período, né, a parte da manhã é o período de maior liquidez no mercado, que a gente tem a sessão, né, dos Estados Unidos, junto com a sessão europeia, né, e a gente está aqui no Brasil também, enfim, então dá para operar, principalmente os majors, né, a gente vai ter bastante liquidez, que são aqueles pares contra o dólar americano, né, sim, sempre os majors. Mas a gente acaba tendo liquidez de todo mundo, tá? Porque fala, puxa, mas então de manhã cedo o neozelandês não vai ter liquidez, né? Ou o australiano não vai ter liquidez? Tem, porque a gente tem a sessão americana, que no fim das contas acaba tendo até mais liquidez do que na própria sessão dele, né? Que começa a sessão do Pacífico, né? Que a gente chama, que ela começa no fim da tarde nossa, mais ou menos umas 7 horas da manhã, e vai até umas, 6, 7 horas da tarde, e vai até umas 6, 7 horas da manhã, né? A sessão do Pacífico. Na prática, acaba tendo até mais liquidez que a sessão do Pacífico. Legal? Então, pode operar assim. E alguns pares, ele falou, cite alguns pares sem o dólar, né? Alguns pares cruzados sem o dólar. Muito bem. Eu não gosto, particularmente, da Libra. Tá? Então, tipo, por exemplo, o Cable Yen, que é a Libra contra o Yen japonês, ele é um par muito selvagem, né? Ele é um par que tem uma liquidez tremenda, ele tem uma volatilidade altíssima, ele faz mais de 100 pips durante o dia, mas assim, é um cavalo bravo, legal? É um cavalo muito forte, eu não recomendo para quem está começando, ele tem, né, tem movimentos muito violentos, legal? A Libra, por definição, ela é um par bastante volátil, e ela gosta muito de dar falso rompimento. Então, a menos que você tenha uma estratégia que já foi testada, né, que já se comprovou que ela funciona na Libra, esqueça, tá? Porque assim, a análise técnica discricionária, você vai ter alguns problemas na Libra, tá? Então, eu gosto particularmente dos pares, né, falando, né, sem ser referência, do NZD-Yen, eu gosto assim, referências entre o australiano, o NZD e o Yen. E às vezes o euro também, como, por exemplo, o Euro-Yen que eu mostrei para vocês. Tá? Então, ou seja, esses cross, né, esses pares cruzados sem o dólar, eu prefiro euro, australiano, neozelandês e yen. Tá? Uma combinação desses 4 aí. Às vezes o franco suíço também é legal. Tá? Puxa, Montiel, e o canadense? Né? Você não gosta do canadense? O canadense, pessoal, lembre-se vocês que ele tem uma relação muito grande com o petróleo. Legal? Então, se você opera o dólar canadense, você tem que ficar esperto no petróleo. Né? E, às vezes, o que acontece no petróleo, ele é específico do petróleo. Né? Puxa, reunião da OPEP, problema deles lá, enfim, problema de reserva, problema de refinaria, acaba impactando no preço do petróleo, que diretamente impacta o dólar canadense sem ter nada que ver com o país, ou sem ter nada que ver com a moeda, tá bom? Então, assim, se vocês gostam de operar o canadense, que é legal até, lembre-se dessa alta referência que ele tem com o petróleo, tá? Então, você tem que ficar de olho no petróleo. Puxa, Montiel, é coisa demais olhar canadense, olhar petróleo, olhar euro. Então, você deixa o petróleo de lado, deixa o canadense de lado. Tá? E se preocupe com o que vocês operam. Legal? Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Que eu posso ajudar vocês? Pessoal, então lembrando, né, se tiver alguma pergunta ou não, escrever
no tempo que estão escrevendo. No YouTube, no canal do YouTube da Escola de Operadores, legal? A gente tem bastante conteúdo que vocês podem continuar, a educação financeira de vocês. A gente tem a newsletter da Escola de Operadores, que a gente envia gratuitamente, né, todos os sábados, há mais de 10 anos, enfim, nós temos mais de 500 edições, que são análises gratuitas, que a gente manda toda semana, de Forex, de dólar, índice futuro, tá? Então, é uma educação continuada para vocês verem o que a gente está enxergando, né, nas principais oportunidades, tá bom? Então, duas dicas aí para que vocês mantenham-se atualizados aqui, né, na Escola de Operadores, que a gente sempre tem essa educação, essa preocupação numa educação financeira continuada com vocês, tá bom? O William perguntou, você prefere atuar no mercado nacional ou Forex para day trade? Qual volatilidade é melhor? Boa pergunta, viu, William? Eu faço day trade dólar índice futuro na BMF aqui no Brasil. Eu não gosto de fazer day trade no Forex. E por quê? Você respondeu, pela volatilidade. Legal? O Forex, ele acaba tendo, né, algumas volatilidades que são indesejadas no day trade. Tá? É muito mais certeiro, diríamos assim, você procurar fazer o que eu mostrei para vocês, né? Um swing trade, um operacional tipo no gráfico de 1 hora, 4 horas ou diário no Forex, né? Vocês vão ter muito mais sucesso do que procurar períodos intradiários, tá? No Forex, já que às vezes ele fica um pouco errático, dependendo da sessão, dependendo do que vai acontecer, dependendo do momento. Puxa, tá com negócio de Trump, impeachment, enfim. Legal, acaba oscilando bastante. Vai ter uma fala do presidente do Banco Central, vai ter livro bege. Isso realmente mexe com o mercado, tá? E acaba gerando volatilidades indesejáveis. O Alan perguntou, eventos ou notícias? Poderia citar algumas para ficarmos atentos? Percebi que taxa, PIB e IPC movimentam muito gráfico, sem dúvida. Assim, eu acho que dentro de calendário econômico, né, a gente falando de calendário econômico, sempre, né, no caso do Forex, legal? E no caso do dólar aqui, tudo que acontece nos Estados Unidos. Né? Então, a gente tem primeiro o payroll, que é o dado acho que mais importante, que é sempre publicado na primeira sexta-feira do mês. Depois, a gente tem taxa de juros dos Estados Unidos, né, que é outro fator importante. E depois a taxa de juros, e mais relativa a ela, a gente tem o livro bege e a ata do Fed. Legal? Eles são publicados com uma diferença de 2 semanas entre cada um deles. Por exemplo, eles publicam um livro bege, que vai ser como está o ambiente macroeconômico nos Estados Unidos. Então, com base nesse livro bege, depois de 2 semanas vai ter uma reunião do Fed, onde eles decidem a taxa de juros. Né? E depois de 2 semanas da taxa de juros, vem a ata do Fed, que é o que eles conversaram naquela reunião, legal? Então, a cada 2 semanas, sempre na parte da tarde, a gente vai ter esse negócio aí, legal? Essas reuniões, esses eventos econômicos com base na taxa de juros. Depois a gente tem PIB, né? E IPC, que é um índice inflacionário, né, ou de atividade econômica, legal, que também é importante. Isso aí geralmente é publicado no fim do mês. Né? Então, a gente tem as 2 semanas intermediárias do mês, elas são um pouco tranquilas. A última e a primeira são um pouco movimentadas em questão de calendário econômico. Tá? Então, é isso que você tem que olhar. Mas, enfim, tanto nos cursos online, Forex grátis, e no curso pago também de Forex, a gente fala sobre isso, tá? Sobre esses calendários econômicos, enfim, explica todos eles, né? No curso Forex Online a gente explica todos eles, tá? E como impacta, enfim. E no nosso livro também a gente tem isso daí bem explicadinho. O William perguntou de metas de aprovação, eu acho que isso daí é relativo à Axia, né, William? Isso daí realmente eu não consigo te ajudar aqui, porque a gente está, né, a gente está no ambiente de escola de operadores, né, enfim, que é uma aula da escola de operadores, mas isso lá na Axia, enfim, são parâmetros específicos deles lá, tá? Gente, agradeço mais uma vez a presença e a participação de todos. Lembrando que, né, a gente
realiza essas aulas quinzenalmente, então, puxa, fiquem à vontade, né, para participar. Dúvidas, perguntas, sempre estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, por serem nossos alunos da Escola de Operadores, e eu desejo muito sucesso para vocês. Um abração, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.